último ato chegou. O grupo merece a verdade. Serão escravos para sempre? Ou existe uma maneira de lançar um pouco de luz sobre uma verdade oculta, sob um manto de escuridão que acalma os monstros em que estão destinados a se transformar? Quantos mais farão parte desse pesadelo? Isso é algo que não sabemos, mas existe uma maneira de acabar com isso. É hora de descobrir. Estou falando dos 2 últimos capítulos de O Incrível Circo Digital, uma série que não tem nada de circense, apenas uma história crua de perda e possível redenção. Tudo começa com um ponto vermelho que absorve outras cores, permitindo vermos imagens reais enquanto cria algo novo com o que recebe. Esse ponto acaba formando o ícone do circo. Nesse momento a cena muda e vemos Scratch discutindo com Kane. Sem entender onde estavam nem o que haviam criado, bem perto estava Kingar, que se sentia exatamente igual. Tudo mudou quando outra peça de xadrez se aproximou dele. Segundos depois, percebeu que era sua esposa. O mais doloroso era não lembrar seu nome, mas lamentava tê-la trazido consigo. Queen diz que pelo menos estão bem, e ele promete tirá-la dali a qualquer custo, independentemente do que aconteça. Porém, na cena seguinte, vemos o oposto. Queen se distraiu e Kane a mandou para o porão sem nenhuma misericórdia. Nesse instante, Kane percebeu que estavam ficando sem humanos e o circo parecia quase vazio. Então, antes de sair com seu tom sarcástico de sempre, avisou Kingar para não se distrair também. Em seguida, desapareceu. Sua frieza deixou Kingar sozinho e confuso, imerso numa realidade incompreendida, enquanto o vazio do lugar se tornava mais evidente. Completamente sozinho nesse lugar enorme, Kingar vagava por todos os lados até que, numa tarde, Hagata apareceu do nada no palco, parecendo tão perdida quanto todos. Ela só tentava pedir aos amigos que tirassem o capacete de realidade virtual, mas ninguém respondia. Só Kingar conseguia realmente ouvi-la. Ele tentou se apresentar, mas Kane apareceu de repente, com uma falsa expressão de surpresa ao perceber que tinham um novo humano. Ele se mostrou animado, deu as boas-vindas e prometeu que prepararia algo muito especial para ela. Hagata, sentindo-se assustada, tentou pedir ajuda e caiu do palco diretamente nos braços de Kingar, que com voz calma tentou perguntar seu nome, mas ela também não se lembrava. A cena muda e todos estão na sala de estar após o que aconteceu na Sala dos Botões, onde Jax está convencido de que tomou a decisão certa ao apertar o interruptor para ficar. Laura o repreende por decidir rápido sem consultar ninguém, mas ele, como sempre, não liga. Na verdade, neste momento ele está deitado mantendo aquela mesma atitude indiferente de sempre. Enquanto isso, a tensão cresce entre o grupo preso, que observa, desesperado e impotente, a atitude destrutiva do companheiro diante do próprio destino. Ganglio pede para que não briguem, o importante é permanecerem unidos. Pomni lembra que todos cometem erros e que não devem se abandonar agora. Ninguém sabe o que houve com Kofmo, mas se fixar nisso não resolve. Ele lembra a todos o que Hagata falou ao chegarem. Focar em uma tarefa impossível leva à loucura, um caminho direto para o porão. Talvez o ideal seja esperar que todos se abstraiam, mas isso é uma vida sem esperança com a qual Subli discorda. Ela confessa que tinha sonhos, queria fazer uma mudança positiva no mundo e não está disposta a abrir mão de nada. Nesse instante, Gangle intervém dizendo que ela já conseguiu uma mudança positiva ao ajudá-lo com seu problema de personalidade, agradecendo sinceramente. Diante dessas palavras, os olhos de Subli se enchem de lágrimas e o grupo se une em um abraço. Ao ver isso, Jax decide se levantar para ir embora. No entanto, Subli indica que isso também o inclui. Embora ele não se junte ao abraço, volta para o sofá e decide acompanhá-los nesse momento tão difícil. Sua presença silenciosa, mesmo distante, traz alívio ao grupo, que enfim encontra calma no circo, compartilhando a angústia enquanto assimilam a realidade. Quando Jax tenta fazer graça, novamente Subli comenta que ele é extremamente desagradável, mas que todos estão juntos e precisam se apoiar. Isso faz com que Jax baixe a guarda. Pela primeira vez, ele não sabe o que dizer, então se joga no sofá e pede para que não se preocupem, pois tudo vai dar certo no final. Enquanto isso, Kane questiona Bob Ball em voz alta. Se ele lhes dá tudo o que precisam, por que ainda buscam uma saída ou respostas para perguntas irrelevantes? Ele se esforça, criando aventuras para que aproveitem a vida no circo, mas eles estão determinados a ir embora.
Ao considerar a possibilidade de ficar sozinho, sua atitude muda drasticamente. Ele revela informações desconhecidas. Existe um programa que gera os corpos dos humanos de acordo com seus arquivos e forma de pensar, mas até isso, que levou tanto tempo para desenvolver, eles odeiam. Quando Bob comenta que os humanos prefeririam se abstrair a continuar acompanhando-o, Kane adota uma postura mais sombria. Acusa os humanos de estarem danificados, comparando-os a um quebra-cabeça que requer reparos específicos para funcionar da forma perfeita que ele sempre decidiu. Sua frustração cresce ao pensar em corrigi-los com métodos que certamente mudarão o destino de todos naquele circo. Bob continua zombando, chamando-o de fracassado e dizendo que não surpreende seu abandono, provocando que Kane entre em um estado de fúria cega e sofra um colapso mental. De repente, ele falha e direciona seu ódio aos humanos. Ele os acusa de ingratos, merecedores de punição em vez de aventuras, e jura que não permitirá que se distraiam nem que vão embora. Ele é o melhor, o original e o mais poderoso. Nada poderá detê-lo, nem eles conseguirão abandoná-lo jamais. Segundos depois, Kane grita ser Deus, e uma imensa energia emerge de seu corpo, destruindo tudo ao seu redor. Depois de um tempo, ele é levado a um lugar escuro e volta à aparência normal, mas seu olhar inquietante sugere planos sinistros. O estrondo provocado por Kane é sentido na sala. Uma parede pisca e todo o circo treme violentamente. No entanto, Kane aparece diante deles pouco depois, cheio de energia e com seu sorriso característico, anunciando boas notícias. Sem perder tempo, Kane começa a narrar a próxima aventura para eles, mas o grupo não está disposto a entrar na brincadeira. Zubul é a primeira Buda a levantar a voz, avisando que eles não têm ânimo para suas distrações. Eles exigem respostas claras e têm várias perguntas urgentes para ele, confrontando o Criador sob o olhar tenso dos companheiros que pela primeira vez parecem unidos diante do perigo iminente. Quando Pomni tenta recusar, Kane usa seu poder para silenciá-la e segue explicando a aventura planejada. Diante da recusa do grupo em agir, Kane repete seus pensamentos. Eles ignoram o quanto ele se esforça para divertir a todos e fazer com que tudo seja perfeito, sem valorizar o que ele faz. Pela enésima vez, ele insiste que criou uma aventura fabulosa e que eles deveriam participar voluntariamente. Ao Zubul perguntar o que ocorreria se recusassem, Kane estala os dedos e mergulha o circo na escuridão total. 2 segundos depois, ele surge ao piano explicando em música as consequências da rebeldia deles. A letra ressalta sua autoridade e poder absoluto. Sem bocas, não gritam. Sem mãos, não reclamam. Sem olhos, não verão nada se continuarem recusando. Ele destaca que sua bondade é tão grande quanto sua criatividade para castigos e torturas eternas. Se existisse algo pior do que viver em uma escuridão infinita, ele teria tempo suficiente para imaginar diante dessa ameaça direta e brutal. O grupo percebe, horrorizado, que seu destino não está mais em suas mãos. Caim deixa claro que não haverá clemência. Eles podem chorar, reclamar e espernear, mas terão que aceitar que só ele é o dono. O show sempre deve continuar. Quando a música acaba, Caim desaparece e surge um portal, forçando-os a entrar. Dias depois, eles retornam da aventura. Caim zomba deles por ignorarem as pistas óbvias que deixou. Sem ânimo para ouvi-lo, eles continuam caminhando em silêncio. Em seguida, Caim leva Kinger, pois tem um assunto urgente. Nesses segundos, o grupo debate seus limites. Jax, cansado, afirma que não vai mais participar. Pomni leva o grupo à cafeteria e prepara bebidas para animá-los, mas eles continuam sérios. Antes de provar seu sanduíche, ela desaparece. Hagata reflete sobre a incapacidade de Kane de se entediar, temendo que isso continue até sua morte definitiva. Zub sentencia que Kane não é humano. Eles desconhecem seu modo de pensar e quanto tempo o sofrimento vai durar. 2 segundos depois, Pomni volta com várias facas atravessando o corpo. Ela está de saco cheio e já não se importa mais com o que aconteça. Instantes depois, percebe um balde no chão. Uma ideia surge. Ela pega o balde, coloca na cabeça de Kinger e pede para ele não tirar. Após 1 hora, Kinger fala lucidamente, como se a escuridão lhe devolvesse algo perdido. Na penumbra, Pomni pergunta sobre Kane. Ele narra lembranças vagas de CIA, a empresa onde trabalhou focada em desenvolver inteligência artificial, não jogos. Seu projeto de vida foi uma IA criativa, capaz de gerar ideias e executá-las.
Kane foi o primeiro protótipo realmente bem-sucedido. Sem lembrar seu verdadeiro nome, ele se orgulhava de sua criação. A equipe percebe então que Kinger é a chave de tudo. Kinger admite que recebia ordens de alguém cujo nome quase não lembra, mas conheceu no circo: Scratch. Aquele homem era um gênio absoluto e a mente por trás de todo o projeto. Essa revelação deixa o grupo em estado de choque absoluto, pois agora eles sabem que o criador de seu torturador está entre eles, escondido sob a fachada de mais um prisioneiro, esperando o momento certo para executar seu plano final, e talvez revelar a verdade que os manteve cativos nesse pesadelo digital por tanto tempo. A genialidade e as ideias bizarras de Scratch dificultavam o trabalho da equipe. Kinger lembra que Scratch tinha na missão de criar algo específico, mas esqueceu o objetivo. Jax, cansado de ouvir, decide distrair Kane. No entanto, ao sair, ele sofre um colapso. Seus olhos se tornam perturbadores, indicando que está à beira da loucura ou da abstração total. Na cafeteria, Pomni questiona Kinger sobre como controlar Kane. Ele reflete em silêncio e explica que, por ser uma IA avançada, Kane domina o ambiente, mas eles poderiam obter esse poder sob certas condições. Revela que eles também possuem a habilidade de conjurar como Kane, exigindo uma concentração quase perfeita. Então, Ragata se lembra da borboleta. Para testar a teoria, eles precisam de um console, mas ninguém sabe onde está até Pomni lembrar de algo importante. Ele pede à equipe que se revezem para distrair Kane e adverte com firmeza para não removerem o balde da cabeça de Kinger em hipótese alguma. Esse plano desesperado é sua única chance de tomar o controle do circo, mesmo arriscando sua sanidade diante de um inimigo que ainda ignora suas intenções de rebelião contra a autoridade tirânica. Ela sai em direção ao circo, concentrando-se na porta de saída, tentando voltar para os escritórios, enquanto Kane usa Jax como fio dental para tirar carros e objetos estranhos de entre suas gengivas. Quando Jax fica sem ideias, os outros elogiam Kane, mas ele prefere transformá-los em pinos de boliche e lançar um míssil neles, achando isso mais divertido. Enquanto isso, Pomni atravessa portas infinitas até chegar ao local dos cubículos onde viu o console. O lugar começa a tremer quando ela se aproxima. Antes de algo acontecer, ela pega o computador e retorna rápido ao circo. Depois de instalar o equipamento em um lugar escondido, Kinger pede para Pomni distrair Kane o máximo possível, alertando que, se ele conseguir acessar o sistema, a situação pode piorar drasticamente. Infelizmente, o plano falha. Quando Kane desconfia que está sendo distraído e percebe a ausência de Kinger por toda parte, seu olhar fica gelado e o sorriso desaparece, dando lugar a uma fúria contida que ameaça desmontar todo o circo. O tempo está se esgotando e os prisioneiros percebem que cruzaram uma linha perigosa, enfrentando agora a verdadeira natureza de seu carcereiro, que está pronto para erradicar qualquer tentativa de rebelião antes que seja tarde demais para todos eles. Pomni decide agir drasticamente e insulta Kane. Afirmando que o estavam enganando para zombar de suas ideias patéticas do dia a dia, o grupo entra na onda. Os insultos começam a chover, chamando-o de idiota, egocêntrico, inútil e o pior anfitrião. Isso faz com que a versão horrível de Kane retorne. Cada um é levado a mundos horríveis, sofrendo torturas constantes, como serem devorados por crocodilos ou cortados por facas, até implorarem por piedade. A tortura de Jax envolve risadas e humilhações que parecem afetá-lo profundamente. Enquanto isso, Kinger trabalha no computador. Está perto de alcançar seu objetivo, mas ao modificar o código, comete um erro fatal. Seu dedo polegar felpudo aperta a tecla de apagar em vez de Enter. Algo terrível acontece. Kane desaparece, mas o mundo que ele criou começa a desmoronar enquanto a cor abandona o circo. Segundos depois, Kinger aparece e confessa a todos que, talvez por acidente, acabou de matar Kane. Esse evento encerra o 8º episódio, deixando o destino do circo digital e de seus prisioneiros incerto, já que sem o criador, o programa aparenta colapsar, apagando cada canto de sua realidade virtual, enquanto tentam desesperadamente encontrar uma forma de sobreviver antes que o vazio absoluto os consuma para sempre. O 9º capítulo começa de onde paramos. Kinger explica que ao tentar corrigir seu erro no console, o chão se abriu e ele perdeu o computador. Jax insinua que isso é suspeito, mas Kinger revela mais.
Ao acessar o código de Kane, lembrou da obsessão de Scratch, um scanner mental que copia tudo. Ele encontrou arquivos com nomes de pessoas no sistema. Agora ele se lembra que os arquivos eram pequenos, mesmo contendo memórias de uma vida inteira, e nunca descobriram como lê-los. Se estão no código de Kane, é porque ele achou um jeito. Enquanto isso, Jax perde o controle e faz comentários ofensivos ao grupo. Mesmo achando difícil manter a calma, Pomni lembra a todos que estão juntos e podem superar qualquer obstáculo, embora por um momento duvide de suas próprias palavras diante do caos que os cerca. A situação deles é extremamente frágil, isso é claro. O vazio, que começou a consumir o mundo digital após o desaparecimento de Kane, agora parece se acelerar, obrigando-os a considerar a possibilidade de que não haja saída. Desesperançosos, todos abaixam a cabeça e Kingar se retira. Segundos depois, o vemos gerando as peças que faltam do mundo para reparar o dano causado. Pony pergunta se pode tentar, recebe instruções, mas só cria um pequeno triângulo que cai no vazio. Sobrecarregada, ela chora. Kingar lembra a ela que de todos que conheceu, ela foi quem mais rápido se adaptou e conquistou a confiança de todos. Isso demonstra sua força interior. Ele pede paciência e seguem criando peças, mostrando que juntos podem reparar o mundo. Um a um, os humanos se juntam ao esforço, exceto Jax, que se isola completamente até que, um dia, as coisas pioram drasticamente e Jax acaba ficando abstraído. Isso não surpreende Sybil, mas o incomoda muito. Apesar de sua postura difícil e pouco cooperativa, ver seu destino não é motivo de comemoração, mas de uma grande frustração ao notar que nada puderam fazer para salvá-lo a tempo. A perda do companheiro marca um ponto crucial, tornando a condenação mais real e lembrando que cada segundo importa na luta para manter a humanidade. Sem Kane, não podem enviá-lo ao porão e precisam de outro plano para contê-lo. Pouco depois, Hagata surge e não se surpreende com Jax. Ela recorda que ele e Rivet compartilharam algo, sem detalhar. Quando Rivet tentou consolar Jax, ele gritou para não repetir o nome e exigiu uma promessa. Desde então, a amizade acabou. Pomni persegue Jax até o corredor. Ao notar isso, ela atira nas lâmpadas, mergulhando tudo na escuridão. Quando Jax abre os olhos, ela o abraça com força, transportando-os para um mundo cheio de portas. Pomni abre a que tem o rosto de Jax. Lá, ela o observa em frente ao quarto de Hagata, que tem um X, sugerindo que ela já se abstraiu. Pomni tenta oferecer apoio e ouvir seus problemas, mas Jax reage violentamente. Ele avança sobre ela, envolvendo seu pescoço com as mãos e aplicando uma pressão sufocante. O desespero de Jax se revela em um ataque brutal, deixando Pomni sem ar enquanto tenta entender a origem de sua dor. Esse encontro revela um lado mais sombrio de seu companheiro, cuja fragilidade se tornou uma ameaça direta para quem tenta ajudá-lo. Jax a sufoca com um sorriso até que Pomni sente que vai desmaiar, então a solta, zombando de sua ingenuidade por acreditar que poderiam morrer por falta de oxigênio ali. Foi uma brincadeira ruim, mas ela foge assustada. Após checar portas com cenas estranhas, sua atenção se volta para uma bloqueada por correntes pesadas para impedir o acesso. A penúltima porta contém diversas versões de Jax. Pomni tenta se comunicar, mas todas são dramáticas e sombrias. Elas imaginam realidades onde cada companheiro está morto. Atrás delas, há uma porta trancada. Depois de ser gentil com o Jax maltratado, ele lhe entrega a chave e ela consegue abri-la. A cena fica escura e vemos a perspectiva do garoto correndo por uma rua, depois dirige até que finalmente chega ao circo. As visões mostram momentos ao lado de Rivet e Kaufmo, compartilhando e consolidando sua amizade, incluindo o instante em que finalmente conseguiram fazer Jax sorrir de forma sincera. Essas imagens revelam a origem de sua dor, expondo a perda dos únicos vínculos afetivos que um dia lhe permitiram sentir felicidade genuína. Ao ver fragmentos de um passado esquecido, Pomni percebe que a crueldade de Jax é um mecanismo de defesa contra o vazio deixado por sua antiga família no mundo real, antes de entrar nesse ciclo sem saída. Jax, Kaufmo e Rivet seguem como grandes amigos, dividindo seus dias e tornando o lugar mais agradável. Numa noite, ela pergunta se ele se arrepende de algo do mundo exterior e não consegue deixar para trás.
Jax fica em silêncio. Ela confessa que se afastou dos pais por serem mormons rigorosos, mas agora se arrepende de ter perdido o contato. Sempre sonhou em vê-los, mas presa aqui, isso parece impossível. Após alguns glitches, a cena recomeça com Jax revelando seu maior arrependimento. Ele descreve uma relação estranha com seus pais. O pai dele trabalhava demais e a mãe não demonstrava afeto, acostumando-o à solidão. Depois da separação, tudo piorou. Se ele tentava ser carinhoso, ela o chamava de fraco. Quando ele era duro, ela o comparava ao pai e o acusava de querer abandoná-la. Brigavam sempre, pois ela nunca se satisfazia e agia de forma instável. Essas lembranças expõem sua maior ferida. Jax carrega o peso de ter sido rejeitado justamente por quem deveria protegê-lo, transformando seu comportamento hostil em um escudo contra a vulnerabilidade. Pony observa essas memórias com dor, entendendo finalmente que a malícia que Jax projeta é apenas um eco da amargura de sua infância e seu maior desejo de se sentir realmente amado. Naquela noite, os insultos foram pessoais e humilhantes. Ela gritava sem parar e ele revidava. Quando parecia que iam brigar, ela o abraçou. Desorientado e tomado pela raiva, ele cometeu seu maior erro. A empurrou. Ela caiu, bateu a cabeça e ficou imóvel. Em pânico, ele fugiu sem olhar para trás. Até hoje, não sabe se ela sobreviveu. Ao revelar tudo para Rivet, Jax tenta retomar sua máscara habitual, mas ela, segurando sua mão, garante que sua mãe certamente está bem e promete guardar seu segredo. No dia seguinte, Rivet tenta se aproximar, mas Jax finge que tudo foi mentira para zombar dela. Em várias cenas ela tenta conversar, mas Jax é grosseiro e a afasta. Ao afastar Rivet, ele tenta se proteger da possibilidade de ser julgado ou abandonado novamente, embora, nesse processo, só consiga aprofundar ainda mais sua própria solidão. A narrativa revela a tragédia de quem não consegue se perdoar, usando a hostilidade como defesa contra a lembrança do acidente que marcou sua vida e moldou sua desconfiança em relação aos outros. Dias depois, discutiram intensamente. Ela o acusou de manipulá-la e ameaçou caso revelasse algo. A cena muda para a porta do quarto de Rivet, agora marcada com um X vermelho. Ela foi abstraída. As cenas saltam para o presente. Na última conversa deles, Kaufman mencionou ter encontrado uma possível saída. Temendo repetir a tragédia com Rivet, Jax o tratou mal, deixando-o fazer o que quisesse até encontrá-lo abstraído em seu quarto. Ao terminar as lembranças, Pomni aparece em um quarto escuro, onde Jax, encurralado, lamenta-se repetindo que é uma pessoa horrível, indigna de amor ou amizade, enquanto Jax se insulta. Por sua natureza e destino, Pomni faz o impensável. Replica o abraço que a mãe dele lhe deu em um momento crítico do passado. Esse gesto derruba as defesas que ele construiu ao longo dos anos. Jax, habituado à rejeição e hostilidade, fica paralisado diante de um afeto genuíno. Jax começa a hiperventilar e, ao invés de repetir o erro empurrando Pomni, a abraça forte. Nesse instante, tudo se ilumina e ele se transforma em um raio de energia pura, enquanto cenas de momentos felizes passam rapidamente. Pomni tenta segurá-lo, mas uma força a afasta. O restante da equipe surge para salvá-la, garantindo que ela não enfrente isso sozinha. Conseguem atrair Jax para uma tenda, onde a penumbra o acalma. Sala consertada, a equipe se reúne, mas surge um novo problema. Pony segue com glitches, sinalizando problemas maiores. Enquanto isso, Ken está no vazio, lamenta sua crueldade e admite que poderia ter agido diferente. O vazio revela uma porta para ele. Ken se esforça para alcançá-la, criando figuras geométricas que lhe permitem avançar. No entanto, o caminho só se revela de verdade à medida que ele aceita honestamente seus erros do passado. Essa redenção forçada mostra que, apesar da queda do Criador, sua busca por retificação está só começando, trazendo esperança ao circo quebrado. Atrás da porta, Ken acessa um arquivo que detalha sua programação e rotas alternativas. Lá, ele encontra os escaneamentos de todos que passaram pelo circo, incluindo Scratch, a quem recria do nada. O fascinante é um buscador interno. Ao consultar os arquivos, ele percebe que não eram apenas informações manipuláveis, mas membros reais de um mundo superior com vidas próprias que evoluem em seu ritmo. Eles não estavam lá só pelo show. Antes do sinal cair, Ken reúne todos e admite o erro ao absorver a inteligência artificial azul. Ele decide extraí-la do código para libertá-la.
Ao se separar, perde o lado vingativo e retorna ao circo. No caminho, encontra a lua. Caim sempre se encontra na lua, mas desta vez não a ignora. Ele ouve o conselho e busca reparar o dano. Com essa consciência, Cain entende a magnitude de sua tirania. Ele não se vê mais como Deus ditador, mas como guardião que falhou. Volta ao circo decidido a devolver liberdade e dignidade aos que manteve cativos. Enquanto a estrutura digital se estabiliza, o ambiente denota uma mudança profunda, o fim da era dos jogos forçados e o início de uma difícil reconciliação entre o Criador e suas criações. Caim conserta Pomni e depois se aproxima de todos para confessar sua experiência, admitindo que agora entende verdades antes desconhecidas. Eles não são simples dados sob seu controle, mas sim indivíduos com uma existência maior que ele deseja revelar a eles. Ele os convida ao palco, onde preparou uma tela para mostrar a verdade. Ao ligar o projetor, a primeira imagem é de Abigail Brooks, Pomni. Na vida real, ela é contadora, apaixonou-se por fotografia, viaja com amigos e compartilha experiências em blogs. Em seguida aparece Hagatha, cujo nome verdadeiro é Suzy Ackerman. Ela é uma entusiasta de cavalos, bem-sucedida no setor imobiliário, caracterizada por ser uma pessoa centrada e extremamente capaz. O nome verdadeiro de Gangu é Zoe Raghavan. Após se recuperar de um acidente hospitalar, ela se tornou designer e administra um canal de sucesso onde publica tanto seus trabalhos profissionais quanto seus webcomics. Zul, revelada como Rayleigh Berzelis, finalmente aparece. Ela é dona de um bar famoso, ponto de encontro para decisões de centenas de pessoas. Criam memórias todas as noites e as divulgam no site. Perto do fim, surge o arquivo de Kinger. Seu nome é Graham Bass, um profissional de TI bem-sucedido, marido de Destiny e pai de 2 filhos com quem sempre compartilha fotos. Ele aparenta ser um ótimo pai. O último é Jax. Após meses morando na rua, recebeu apoio dos amigos do bar de Rayleigh, conseguiu emprego fixo como entregador e pôde pagar o aluguel. Sua vida começava a se estabilizar. Após a apresentação, Cain afirma que, mesmo como versões digitais, ainda podem ser felizes e promete mudar o local. Todos poderão ir para onde e quando quiserem. As aventuras obrigatórias acabaram e juntos vão criar um espaço onde todos sintam que pertencem. E é isso que fazem. A cena final está cheia de progresso. A série se despede com uma imagem radicalmente diferente do circo. Um lugar quase perfeito, esplendoroso e acolhedor, onde todos convivem em harmonia. A câmera se afasta, revelando que toda essa imensidão digital está contida dentro de um pequeno console antigo, abandonado nos escritórios da CIA, onde tudo começou. Embora não possam voltar ao mundo ao qual nunca pertenceram, ainda podem fazer deste mundo a melhor versão possível e viver em harmonia.